sigo. Eu vi que você postou, botou, ficou maneiro, cara. Dá um trabalho cuidar das dreads. Ai, gente, mas cara, como é que você esqueceu? Atenção, hein? Porque estamos online. Que isso? Não, só pra... Não, vou continuar. Você viu? Mas eu posso continuar falando como é que você pode esquecer seu violão, Eu não trouxe ele na viagem porque eu vim para o aniversário da minha mãe. Tem um violãozinho acústico lá na casa dela. Eu poderia ter trazido esse violão acústico mesmo. Dá pra fazer uma capela, não, né? Dá. Agora tem que... Claro. Outro dia falaram, faz uma capela, falou capela, vamos Que construir música é isso essa? agora. Não, ela falou que música Gente, é essa? respira todo mundo. Vamos começar aqui. Vai. Primeiramente, agradecer demais ao mestre que rodou parte do Rio de Janeiro para chegar aqui hoje com a gente. No dia do aniversário, na verdade foi ontem, aniversário da sua mãe, né? Foi ontem. Pô, foi coisa ontem. boa. Abração para ela, tudo de bom, muita saúde. Obrigado. Agradecer demais você ter se disponibilizado vindo aqui no Rio de Janeiro para chegar aqui na Ilha do Governador, bater esse papo bom com a gente. É muito bom. Gabriel Moura tá aqui com você hoje para poder falar da musicalidade, dessa essência musical suburbana, dessa crônica da realidade do Rio de Janeiro que você canta. Obviamente, muitas outras coisas, mas me interessa muito entender um pouquinho como é essa produção, essa concepção, né, essa crítica social que você tem nas letras também, e deixar você se apresentar, mestre. A gente vai pincelar aqui, mas no subúrbio a gente chega e abre a porta e a voz é sua. Legal demais. Você sabe que eu sou seu fã, né, cara? Eu sou porque O Cláudio você... Jorge disse a mesma coisa. Porque você trabalha... buscando fazer com que a gente entenda mais sobre a gente mesmo, sobre o lugar que a gente veio, né? A gente do Meia. Na verdade, eu sou do Lins de Vasconcelos, mas eu digo sempre que eu sou do Meia porque o Meia é o grande Meia que abraça esses bairros todos que estão em volta ali, né? Então, eu fico muito feliz sempre de participar nas suas coisas, porque eu valorizo muito essa nossa identidade, essa nossa cultura que a gente precisa aprender e divulgar, né? Como a gente estava falando aqui antes de começar o programa, não se ensina na escola isso, né? O que se ensina sobre nossa história na escola do Rio de Janeiro, do subúrbio, nem pensar, né? Mas do Rio de Janeiro é coisas muito antigas, né? Da revolta dos tamoios, do Estácio de Sá e essas coisas todas. Então, a gente acaba não sabendo por que o nosso bairro é isso, por que as ruas têm o nome, por que o bairro se chama Meia, né? Todas essas coisas você pode até, mais uma vez, esclarecer aqui pra gente também. Mas é um prazer vir aqui, bater um papo com vocês, conhecer vocês. É uma honra ter um representante do eterno Farofa Carioca, cara. E eu sou fã, muito fã. Você sabe que E é muito a cara do nosso programa também, nessa mistura do Rio. Eu acho fantástico. Esse ano, inclusive, fazem 25 anos Caramba. do lançamento do Farofa Carioca. Esse mês de agosto, inclusive. Caraca, mas que coincidência. O álbum saiu em agosto de 98. Uau, então são 25 anos, maravilhoso. Né? 25 anos que praticamente... Assim, eu comecei minha história musical em bar, né? Quando eu tinha 13, 14 anos, eu comecei a tocar no Meia, num bar no Meia. E... No Baixo Meia mesmo, mestre? No Baixo Meia. O Baixo Meia um pouquinho depois. Eu comecei a tocar naquela rua que eu esqueci o nome, que tem em frente do Imperator. Tinha um barzinho ali de esquina. Também não lembro o nome dela, que tem a ladeira, assim. Esqueci também. E eu toquei ali minhas primeiras vezes, depois comecei a tocar no Baixo Meia, onde tinha um bar que chamava Mai Tai. Em frente ali onde é o Reza Forte, do outro lado da rua. Ali, eu acho que, se não me engano, tinha o ponto final do 652. Sim, exatamente, né? Ali, é verdade. O famoso 652. E ali, inclusive, foi onde eu conheci o Seu Jorge, né? Ele era uma pessoa que parava ali, ficava ali na porta assistindo eu tocar. Era um show, era violão e voz no bar pequeno. E eu ficava vendo ele ali na porta e tal. Depois que eu parava de tocar, dava um intervalo, fazia 3 sets, né? Um set de 1 hora, parava 15 minutos, depois mais um set de 45 minutos, parava mais 15 e depois mais um set de meia hora. Quer dizer, é o trabalho que o músico da noite faz, às vezes até mais do que isso, né? Então eu fazia esses 3 sets no intervalo, a gente sentava e ficava conversando. E ali desenvolvemos a nossa amizade. Depois eu sou sobrinho do Paulo Moura, né? Você sabe? O grande maestro Paulo Moura. E ele era diretor musical do Teatro da UERJ. E ele mais um cara, que era o Kaique Boticai, que inclusive já faleceu. E o Kaique foi internado.
E tava um problema com drogas, inclusive foi internado numa clínica de reabilitação, ia ficar muito tempo internado. E aí o Paulo veio para mim, eu já tinha feito samba para Caprichosa de Pilares, né, no carnaval de 91, e ganhei o samba na Caprichosa de Pilares, eu tinha, sei lá, 22, 23 anos. Caramba. E aí o Paulo vendo aquilo, vendo que eu era um compositor, vendo que eu tinha talento, aí ele falou, olha, eu estou trabalhando lá no Teatro da UERJ, você gostaria de trabalhar com teatro? Foi Aí eu falei, Jorge. adoraria! Teatro, música. Eu aprendo. E aí ele me levou para lá, e já no primeiro espetáculo eu tive que fazer um monte de música. No primeiro espetáculo fiz com ele, né, com o Paulo Moura, ele fazendo os arranjos e tudo. E quando eu vi com aquela coisa toda ali que estava rolando, eu falei, vou trazer o Jorge para cá. E o seu Jorge estava numa época difícil da vida dele, assim, ele tinha perdido o irmão numa situação muito ruim em Belford Roxo. A família teve que sair de lá, dilacerada, naturalmente. Teve que sair de lá, ele não podia ficar junto com a família onde estava, porque ele não cabia, ele já era mais velho, ele tinha que trabalhar e tudo. E ele ficou na rua. Ele ficava na rua, dormia na rua muitas vezes, Cara, às vezes na casa de um, né? na casa de outro e tal. E nessa época que ele aparecia lá no baile, dormia lá no Meia, às vezes ficava ali pelo bairro. E aí ele ficava lá e assistindo e tal. Depois a gente parava, batia papo, então ficava conversando até de madrugada depois do show. E até que um dia eu falei, você vai pra onde? Me fala aí que eu te dou uma carona. Aí ele falou, cara, não vou pra lugar nenhum. Eu falei, como assim? Não tem onde ficar, não tem onde dormir, eu vou dormir por aqui mesmo. Aí eu comecei a levar ele lá pra casa, mas eu morava com a minha mãe. Minha mãe falou, pô, você traz esse cara aqui pra casa? Como é que a gente pode ficar com uma pessoa aqui que a gente não conhece? E aí eu falava, Jorge, minha mãe tá reclamando, vai ter que dar um rolê. Aí ia pra casa de um, pra casa do outro, eventualmente dormia na rua novamente. Talento daquele. E aí eu levei ele pra UERJ. Falei, cara, eu tô trabalhando lá, tem uma companhia de teatro com vários profissionais, Antônio Pedro, Anselmo Vasconcelos, Amir Haddad, Scarlett Moon, enfim, Ricardo Petralha e mais um monte de gente, coreógrafos, iluminadores, todo mundo profissa pra caramba de 20, 30 anos de teatro e cinema e televisão. E aí ele chegou lá e já no primeiro espetáculo já teve um número para ele, que ele cantava e dançava e tal. Ele não sabia nada de... Não sabia nada. Só inclusive, de músico, quando a gente se encontrou as primeiras vezes, aí eu deixava ele dar uma canja lá no bar, que eu tocava, e ele cantava a música do Legião Urbana imitando a voz do Renato Russo. Olha. Legião Urbana. Só que aí eu falava para ele, cara, pô, mas sua voz é legal pra caramba, você fica só cantando músicas do Legião, com a voz do Renato Russo, ele já tá bem de vida, agora você precisa fazer a tua. E aí ele entendeu isso rapidamente também, ele é muito talentoso, ele é uma pessoa assim que eu não conheço, eu acho que eu não conheço ninguém mais talentoso do que ele, com mais capacidade do que ele, assim, porque ele, nesses 20 e poucos anos que a gente se conhece, ele agora fala 4 idiomas. E não aprendeu fazendo curso, aprendeu viajando, se virando lá. Fala francês, fala inglês, fala italiano, fala português naturalmente. Né? E além disso já viajou o mundo todo. Ele vai tocar naqueles festivais lá. O primeiro festival de Montreux, que a gente fez, Montreux, um festival importantíssimo. Sim. Ele tocando lá em Montreux assim, com um cigarrinho preso aqui na ponta do violão. Relaxadamente, eu falo, caramba, como é que às vezes é muito ele carioca também é meio né? instrumentista, né? Porque eu já vi ele atacando embaixo, violão, flauta transversa. Toca bem flauta. Teatro, né? É um excelente ator, né? Eu falo, gente, ele já tem muito talento. Sim, muito talento. Eu vou fazer um corte aqui nessa fala, mas para puxar pra tua trajetória musical, porque assim, a gente tá falando do seu Jorge, eu vou chegar nele quando a gente entrar nos anos 90 aqui no Farofa Carioca, mas uma coisa me impressionou quando você falou que você começou a tocar violão com 13 anos, era isso mesmo? Eu comecei a tocar com uns 7, 8. Que isso, mestre? Né? Foi quando eu pedi um violão pra minha mãe e tal, ela me deu o violão. E foi até... tava todo mundo meio triste, assim, porque sei lá o que tinha acontecido. E aí ela falou, pô, o que houve? Que vocês estão tristes? A gente falou lá, eu e meu irmão. Aí ela falou, o que vocês gostariam? Aí eu falei, a gente queria um violão. Aí ela, então vamos lá. Eu não Foi tenho consenso os dois? Ela falou, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito na praça. E aí fomos na Mesbla do Meia. Caramba! E a Mesbla já estava fechando a porta, ela conseguiu convencer o cara a deixar a gente entrar, a gente passou assim por baixo da porta para entrar. Disso. Lembro, pô, foi meu primeiro violão.
E lá a gente comprou um violão de Jorge, 18. Pô, olha. Estudante de Jorge, estudante número 18. E aí foi meu primeiro violão, 7, 8 anos. Aí, mas no início eu não comecei a pegar muito. Meu irmão, que é 3 anos mais velho, já começou logo a tirar as músicas e levar o violão para a escola. Mas vocês foram fazer aula com alguém? Não, tinha uma professora que ia lá em casa. E a primeira música foi Um dia areia branca, seus pés irão tocar. E aí meu irmão começou a levar o violão para a escola e começou a gostar e tocar com os amigos. E aí eu comecei a tocar junto com ele. Eu ficava tirando as músicas do Djavan, do Gil, do Milton. E pronto. Aí dali comecei a tocar na igreja. Né? A igreja, acho que a igreja é uma das coisas mais importantes para músico no Brasil. Musical. A igreja evangélica, inclusive, mais ainda, porque ela apoia, ela paga os estudos, ela, né, incentiva, tem altos Incentiva. músicos evangélicos assim, Sim. incríveis. E aí, assim, eu comecei a tocar na igreja, da igreja participando dos grupos jovens, aí viajava com grupos jovens, tocava nas procissões, tocava nos eventos da igreja, começamos a ficar mais confiante, e aí comecei a tocar em bar, com 13 para 14 anos, comecei a tocar em bar. Eu li que ele tocava em bar com 13 anos, mas como é que ele chegou nesse bar com 13 anos, né? Então foi Alguém na contratou, igreja, né? Tanto que nas primeiras vezes que eu ia tocar no bar, o padre ia junto. E um bar também. Que história maravilhosa, né? Um bar também em Jacarepaguá, que a gente ia, se não me engano, era no Tanque, não lembro onde era. E é sempre você o O padre. padre ia dirigindo a Kombi e ia levando. Eu, meu irmão, mais 2 amigos. A gente tinha um grupo que chamava Tempo 4. Tempo 4. Eram nós 4. Eu, meu irmão e mais 2 vizinhos da mesma rua que a gente morava. E o padre ia dirigindo a Kombi, ia os seminaristas, ia uma galera junto. Jogava música da igreja, né? Não, tocava música, não era. Porque a igreja católica não tem essa coisa que nem a igreja evangélica. Okay. A igreja evangélica é meio assim, com os músicos só pode Gospel, tocar né? música. Eu não sei como é que ele tem um termo lá que eles falam, mas só pode tocar o estilo de música deles e só pode ouvir o estilo de música deles. Então, na igreja católica não tem isso, assim, é aberto, você pode ouvir o que você quiser. Inclusive, na tocar o que igreja você católica, eles ouvem até música evangélica, eles tocam música evangélica na igreja católica. Sim, porque as músicas se prestam às duas coisas, elas falam das mesmas coisas, né? A gente tem que ter um pouco de coração aberto para receber as outras religiões, porque cada todas elas estão buscando a mesma coisa, que é a espiritualidade, que é o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus e Bem comum. Independente de as pessoas acharem ou não que é o mesmo Deus, é o mesmo Deus. E tá tudo envolvido, né? Tá todo mundo buscando ser uma pessoa melhor, ser melhor com relação às outras pessoas, ao mundo, né? E qual era a igreja? Fiquei curioso que você fazia essa... Chamava a igreja São Jaime. São Jaime. Mas agora... Fica onde ela ali no Meyer? Não, ela no Lins. No Lins. Ela ficava... Eu morava numa rua que era uma ladeira, assim... colada no Morro do Amor, fazia parte do Morro do Amor, mas não era favela porque ela era fechadinha, era meio classe média, assim, mas ela desembocava exatamente na frente da igreja. Então descia a ladeira e entrava na igreja, praticamente. Caraca. Era a igreja de São Jaime. Pô, e esse padre era super progressista, padre? gente boa, levava todo mundo. O padre tá ele não tá lá mais na igreja, ele tá em outra igreja, se não me engano, no Engenho de Dentro. Mas tá vivo? É o padre Gustavo, tá vivo, bacana. trabalhando. Olha o Gustavo. Obrigada aí. Tomara que ainda Olha, leve. Abençoou o começo da carreira. Sim. Abençoou Gabriel. nós, né, gente? Porque cultura não é só pra você, pra gente também. E sua família também deu força, né? Como Sim, já minha que família- você tinha, né? Minha família é toda de Teu- músicos, né? Desde sempre, assim. Então, minha família minha família Moura, né? A família do meu pai, eu tive pouca interação, porque meu pai faleceu muito cedo, eu tinha 10 para 11 anos. Caramba. Eu conheço as pessoas, mas a gente não teve tanta interação como eu tenho com a família Moura, que é a parte da minha mãe. E a família Moura, assim, meu avô, o velho Pedro Moura, ensinou música para todos os filhos, porque era a época da Segunda Guerra também. Ele queria que se os filhos fossem convocados para ir para a guerra, fossem como músico. Algo assim. Então ele ensinou música para todos e montou. Ele tinha uma banda, O método uma dele orquestra. mesmo, ele que ensinou. Ele aprendeu, ele começou a estudar música com 30 anos. Né? Ele casou com a minha avó com 30 anos, minha avó tinha 16. Ele tinha 30.
E aí ele começou a estudar música. Quando os filhos foram nascendo, ele foi ensinando os filhos e montou uma orquestra em São José do Rio Preto. Era maestro da orquestra e ia botando os filhos para tocar na orquestra. Paulo Moura já tocava com menininho, já tocava lá. Tem até uma história de que o dono da casa noturna falava: seu Pedro, não posso pagar esse menino é muito novo, ele não toca nada. Toca sim. Quer ver? Escolhe aí uma música das que a gente toca aí do repertório. E falou: quero ver ele tocar a música tal. Paulo. Aí o Paulo pegava a partitura. Paga o menino, paga o menino. E o Paulo era tão talentoso que às vezes ele pegava a partitura, botava de cabeça para baixo e tocava ela virada de cabeça para baixo. Sabe? Era um gênio, né? São esses gênios que não tem explicação. Certas coisas não tem explicação. Mas você tinha contato com ele então já estava bebendo nessa influência musical ali até... Sim, e ia a todos os bailes, fazia baile de gafieira, no Circo Voador, no Parque Lage, no Parque da Catacumba, em vários lugares na Estudantina, né? Vários tios meus tocavam na Estudantina, no Teatro Municipal, na Orquestra da Rádio Nacional, porque eu não peguei a Rádio Nacional, mas a Rádio Nacional tinha uma puta orquestra. Caramba. E vários tios participavam lá. Interessante que você e seu irmão quiseram cair no violão. Eu pensei que vocês já iam logo para um instrumento de sopro, já iam pegar um clarinete. O violão é mais fácil de você começar, ele é mais popular, que você consegue cantar as músicas que você ouve no rádio e tudo. E tocar instrumento de sopro parecia uma responsabilidade muito grande, porque subindo o Paulo Moura dos outros, não só o Paulo Moura. O Paulo Moura é o cara que conseguiu transcender, mas tinha o Alberico, tinha o Zeca, tinha o Valdemar, tinha um monte de outros tios que tocavam trombone, sax, clarinete. Já estou imaginando uma festa de família aí. Sim, até hoje as festas lá em casa. Sim, acaba que hoje em dia eu que fico mais trazendo as pessoas e tal, mas tem um primo que toca trombone. Os tios praticamente todos já morreram, né? Minha mãe está com 93, fez aniversário ontem, e a única irmã que sobrou, que ainda está viva também, era mais a tia nova? Nena, que toca piano também, e é mais velha que ela, tem 3 anos a mais. Caramba, você tinha comentado, 96. Pô. E os outros tios, né? Os homens, naturalmente, que foram trabalhar com música, porque há 70 anos atrás, elas todas estão com 90, então 70, 80 anos atrás, mulheres não trabalhavam com música, assim, não tinha esse negócio. No máximo cantoras, mas era uma outra categoria assim, de músico que ficava lá. Até hoje o meio musical é machista pra caramba. Na sociedade que a gente vive, né? Mas você vê a Thaís quando falou do rap, né? Da mulher no rap também. Sim, agora de um tempo pra cá as mulheres vêm tomando seu espaço em todos os lugares. Mas ainda difícil você entrar num estúdio e ver um técnico, uma mulher operando o estúdio. Ainda não é uma coisa corriqueira, assim, como todos os estúdios, você entra, tá lá um cara, um rapaz, um homem, um velho, trabalhando. Então as mulheres estão ocupando aos poucos seus espaços. Agora você vê mulheres baixistas, mulheres bateras, mulheres... Uma banda só de mulher também. Bandas de mulheres, né? Tem a Orquestra Lunar, que é só de mulheres, por exemplo. Mulheres de Chico também, cantam Chico Buarque. Tem várias. Não fala? Não, aí você começou a tocar eu comecei a nos tocar no bares barzinho. E as pessoas foram vendo o seu talento. A princípio, o meu público era a paróquia, né? A galera da paróquia. Adorei para que ia onde a gente ia tocar e tal. E aos poucos eu comecei. Aí quando eu passei a tocar no Meia, já comecei a ficar mais... a ganhar o público que tinha ali dos bancos, né? Tinha ali o Itaú, Banerj, Bradesco, acho que o Banco do Brasil ali, todos ali bem pertinho dali da virada do início da Dias da Cruz, né? O Banerj já era mais do lado perto da Mesbla ali, perto do shopping. Mas ia toda essa galera dos bancos, principalmente, tinha uma turma que ia lá no Maitai. E aí eu ficava lá, tocava, tirava as músicas, botava no rádio, né? Tirava no gravador, ficava gravando as músicas para tirar, às vezes gravava metade só da música, tirava a música para tocar. Ali ainda não tinha nada do teu repertório, não? Ou você já estava compondo também?
Eu comecei a compor também já pequeno, assim. A minha primeira música foi pra sacanear meu irmão, pra zoar ele. Sempre tem isso, né? E a segunda foi quando meu pai morreu, que já foi uma música triste. Mas aí eu ia escrevendo assim naturalmente, e as pessoas iam gostando. E aí eu comecei a participar de festivais nas igrejas, tinha ali na própria igreja. Eu sempre ganhava. Ou ganhava o melhor intérprete, ganhava o primeiro lugar, melhor intérprete, segundo lugar, às vezes botava 2 músicas, ganhava as 2 músicas. Pô, botava 2 e ganhava as 2. Tirava primeiro, segundo lugar e melhor intérprete. O fã número 1 era o padre, né? Não, e a comunidade, assim, Tô brincando, velho. Era um talento ali do bairro que despontava, assim, que sobressaía. Sobressaía, né? exato. Gabriel, só agora eu vou te deixa fazer uma pergunta. Só um minuto, peraí. Foi o Cláudio, né? Que ele falou que o violão levou ele para vários lugares no mundo. Levou ele pro mundo, gente, né? ele foi pro mundo. O violão me levou pro mundo. Ou seja, nós acabamos de ver que o violão também te levou pro mundo, né? Sim. E pra onde o violão te levou? O lugar mais longe foi o Japão. Caraca. O Japão foram 30 e tantas horas de traslado, né, daqui pra lá, né? E eu fui tocar lá no Japão, no Festival de Montreux do Japão. Pô, não sabia que tinha festival de Montreux no Japão. Tem em vários lugares do mundo. Começou na França achei mesmo. que fosse Paris, né? Mas aí agora é em outros lugares também. E eu fui tocar lá com o Marcos Valle, com um DJ inglês, que na verdade foi o DJ que me chamou para ir para lá, e chamou o Marcos Valle, e a Maíra, filha do Martim da Vila, né, irmã da Martinalha, que aliás é uma das poucas mulheres negras pianistas que eu conheço. Assim. Caramba! Ela toca piano clássico, toca piano popular, compõe, canta, dança, samba, é foda. Maíra é foda. Uma grande artista. Assim como toda a família. A Martinalha também é incrível, né, cara? A Martinalha tem uma personalidade, assim, que faz dela assim, uma artista única, assim, porque é muito autêntica. Ela não imita nada, ela não imita ninguém, ela é ela, né? Isso é muito poderoso, né? Muito poderoso. Agora, eu fiquei com a dúvida aqui. Desses 13 anos, né, dos 7 aos 13, estava ali começando, aprendendo, conhecendo o instrumento. Com 13 já estava atacando, ganhando os festivais na igreja. Mas nesse momento que você vai se apresentar no MER, você falou que já está perto dos 20, é mais ou menos isso? O primeiro bar mesmo foi em Jacarepaguá, que o padre foi dirigindo a Kombi e tal. E depois, logo depois disso, sei lá, com 15... Aí depois, Grajaú, era um bar que tinha na Barão de Bom Retiro, que eu ainda levava a minha prima, que era mais nova que eu. Ela tocava tantã. Já tinha 13. Ela devia ter 12. Banda, 13. Gente. Mas minha mãe ia, os amigos da minha mãe iam, sabe? Tinha uma coisa de proteção e não tinha lei nenhuma que impedisse naquela época. Mas hoje tem, gostoso, mas naquela né? época não tinha. E era bom, assim, foi bom assim, começar pelo bar, porque o bar te ensina assim, a você resolver as coisas na hora. Se quebra uma corda, você vai trocar a corda e continua falando com o público no microfone e resolve as coisas na hora, amarra o microfone quando cai, não tem técnico para resolver as coisas, é tudo com você mesmo. Então eu tinha meu microfone, né? Aos poucos eu fui adquirindo, né? Meu próprio microfone, minha microverb, um reverb, uma coisinha de reverb e tal, pedestal, caixa de som. Eu comecei a montar meu setzinho e aos poucos eu tinha meu equipamentinho para fazer qualquer barzinho. Né? Mas ali você já tinha perspectiva de vou trabalhar com isso profissionalmente ou não? Cara, quando tinha essa idade assim, 13, 14, 15, eu queria ser jogador de futebol. Tinha talento? Tinha talento. Tinha talento mais para zagueiro, assim, para jogar do meio de campo para trás. Nunca fui um atacante. Sempre. E esse talento de defesa, assim, de ser ou meio de campo ou zagueiro, eu acho que eu carrego comigo até hoje na minha maneira de ser, que eu gosto de trabalhar em grupo. Sabe? Eu gosto de fazer parte de algo, de manter as pessoas juntas, desse sentido de grupo, assim, eu gosto e tenho tido bons resultados toda vez que eu trabalho. Teve o Farofa Carioca, tem o Quatro Cabeça também, que é um grupo super interessante, com mais 3 artistas, né, que é o Baia, o Luiz Carlinhos e agora o Matheus Von Kruger, que está no lugar do Roger, que primeiro era com o Roger, agora o Matheus, que é um super talento também. Então tem o Farofa Carioca, foi uma banda super interessante, o Quatro Cabeças também, que está aí até hoje, a Orquestra Saga, que eu tenho lá em São Paulo também, que é super interessante, e os trabalhos de teatro com um grupo
da UERJ, que chamava TUERJ na época, e depois com o grupo Nós do Morro também, que eu fiz, sei lá, umas 7 ou 8 direções musicais lá pro grupo Nós do Morro também. Pô, eu acho impressionante como a musicalidade é um divisor de água, né? Assim, a iniciação musical da educação. E é impressionante como a gente, com um potencial tão grande, né, na história da música brasileira, pode se remontar aos 8 batutas até o dia de hoje, pode ir muito antes disso, a gente não tem um investimento público efetivo em educação, né? E a gente vê jovens perdendo a vida, é horrível falar isso, mas assim, esse sábado agora foi no Dendê, aqui na Ilha do Governador, um menino de 7 anos, né? Na semana passada foi um menino de 13, o Thiago, então assim, foi uma menina na de Cidade 5 Deus, anos. E é impressionante que assim, a gente tem uma necropolítica em prática, né, gestada por um governo, né, que flerta com o protofascismo quando fala com as áreas populares nesse aspecto, que entra com o Não governo o mandando atual bala. governo, o governo anterior. Não, tô falando do governo do Estado, governo do Estado, Estado. né? A gente tem um governo do Estado governo do Estado do Rio de Janeiro, que fique claro. que se fale, obviamente, que é um governo que mantém o bolsonarismo, né, com sua meta de aliança política, né? E a gente não tem um investimento público em uma escola de formação, de educação, a UERJ, que é um centro de resistência da educação, passou por, né, uma dificuldade enorme em uma gestão muito recente. E eu acho muito bacana saber que até hoje o núcleo de cultura, de arte, o teatro da UERJ respira, é potente, vive. Transforma a vida, né? Como transformou do Seu Jorge a sua de uma forma de tanta gente. Cara. É uma coisa que transforma. E vocês também transformam, né? Porque cultura, quando você se alimenta de cultura, você se alimenta, né? se absorve. É bom. Sim, É bom ouvir, eu gosto muito de música. A gente, às vezes, eu fico em casa, boto um som, às vezes eu tô estressada, vou botar um som, aí você fica mais alegre, né? E na pandemia, a única coisa que distraía as pessoas era a arte. E assim, todo mundo falava tava tão mal vista a arte, né? E aí veio a pandemia, né? Pra mostrar mas ainda que assim, a eu gente acho que eles não reconhecem. de arte. Tu acha? Sim. Gabriel fez muita live na pandemia, né? Fiz. A pandemia serviu para mostrar a gente, o público em geral, a importância da arte, mas ao mesmo tempo a gente tinha lá o governo Bolsonaro atacando os artistas direto e depreciando todo o trabalho, não só dos artistas, né, mas depreciando tudo, né? O governo Bolsonaro foi uma coisa horrível. Inclusive você falou do bolsonarismo, que continua, sim, continua. Mas à medida que o Bolsonaro vai perdendo capital político também e vai aparecendo toda essa coisa de roubo, ladrão de galinha, né, cara? Roubando presente passando que foi de mão dado. de mão, assim. Né? Isso é uma das Isso é uma ponta do iceberg, né? Mas esse tipo de coisa, assim, eu acho que vai tirar esse nome de bolsonarismo. Acho que vai cair em breve, porque ninguém vai aguentar ficar apoiando isso mais. Com todos os absurdos que ele disse, que ele fez durante o governo dele, mas na hora que chega nesse lado do ladrão de galinha, eu acho que esse capital político que ele tem vai diminuir seriamente. Espero e conto com isso, conto que ele seja preso, que o Flávio Bolsonaro também seja preso, que também já era para ter rolado isso há muito tempo. Assim, né? As provas para o Flávio Bolsonaro a gente tem e para o Jair Bolsonaro já estão lotados de provas. Então esses dois, eles têm que rodar imediatamente, né? Então espero que aconteça logo e que eles percam todo esse capital político que eu não sei de onde que... A gente sabe, sim, mas realmente não deveria nunca ter ganho tanta força, porque o que eles têm como meta de trabalho, como pensamento político, como pensamento social, é absurdo, né? A gente tem que desconstruir a sociedade, né? Porque não é de o Bolsonaro sai do poder e o bolsonarismo no dia seguinte sai do poder. Há toda uma desconstrução desse poder. Eu acho que está começando a ser desconstruído agora, devido a sair no... Porque a gente já tinha as provas, só que agora está sendo mais concreto e as pessoas estão vendo mais. Olha, eu gostaria de ter esse otimismo com relação ao que a gente está elegando de bolsonarismo. Mas o que a gente está dizendo que é bolsonarismo são séculos de uma sociedade machista, racista, sexista, que obviamente ganhou eco numa figura, né, insignificante,
que vendeu na era da pós-verdade o medo, né? Que toda hora volta do comunismo e que ganhou e que capitalizou isso através Era de votos. camuflado, né? Sim, que volte a ser camuflado, que Mas você nada pense... que já não existisse dentro da sociedade, não, dentro sim, de uma... Ganhou vulto porque agora você tem um representante do Poder Executivo que bate Sim. no peito e... Tinha, pelo amor de Deus, tinha. Não, Não temos mais. essa extrema-direita que saiu do armário não vai voltar para o armário. Mas eu digo assim, esse termo bolsonarismo, acho que em breve vai desaparecer. Eu conto com isso. É esperançoso. Essa extrema-direita tá flertando na América. Na Argentina, os caras estão lá na frente das eleições, no Equador. Então, assim, a gente tem que... E eu acho que o caminho para Europa isso também. foi assim que eu quis construir um pouco dessa pergunta para você, é a arte. Eu acho que a arte salva, como salvou as vidas durante a pandemia, mas a arte é um instrumento que possibilita a libertação, que possibilita uma virada de jogo. Não estou querendo, né, colocar ou dar responsabilidade para a arte, né, esse mito da ascensão social, que eu pego um violão e agora posso me tornar um Seu Jorge da vida. Para que eu tenha um Seu Jorge da vida, tiveram muitos que tiveram, como infelizmente a história do próprio irmão dele, né, sua vida ceifada, mas eu acho que é muito importante que a gente remonte a própria trajetória, né, do mestre Paulo Moura, que a gente tenha mais espaços onde as artes, de modo geral, possam trocar e possam ser servidas, ofertadas para a população, né? Eu acho que a educação musical, ela tinha que ser um projeto, assim como a história, como a geografia, como as ciências humanas, cada vez mais intenso na rede pública, né? Sim, Você vê seja aqui no Rio ou em São Paulo você está agora, alguma experiência, alguma iniciativa nesse sentido que tenha estimulado, que tenha... Mas aí nós estamos falando agora, ele vendo nesse governo, você não vai ver em São Paulo nem no Rio de Janeiro, né? Não, Você não vai ver nem em São vai, Paulo nem no Rio de não Janeiro vai. nada disso. É Não mesmo. tem E como. também eu não estou tão conectado, né? Antes de responder isso aí, vamos Eita! seguir no próximo vídeo essa resposta? Vamos embora. Bora, galera. Tchau, 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 tchau. Então a gente volta logo. A gente com uma volta, resposta sobre sim. como essa educação musical, como a musicalidade, como as artes Pode podem contribuir. contribuir para essa transformação aí na visão Gabriel Moura. Então a galera que está assistindo aí, curte, compartilha e próximo vídeo, na próxima quinta-feira, vem com a resposta. Vambora! É, Caraca, o Tom é bravo, tá vendo? O cara dá um tom mesmo. Olha, esse